noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, é um prazer receber todos vocês. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Mocidade, que vai ser o tema da nossa palestra hoje, né? Juventude. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os homens terminam em franca desorientação. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá emergir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com êxito desejado. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que nos envolva nesse momento com muita luz, com muita paz, que serene os nossos corações, que nos ajude nessa noite a compreender todo o estudo que for feito, que a gente possa tirar o melhor proveito possível de tudo que for falado, de tudo que for ensinado. Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco. Pedimos também aos benfeitores amigos que estejam presentes nessa noite, incluindo a Natasha, para que a sua mensagem possa chegar até nós. Estamos aqui, Senhor, na sua casa, pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que a sua luz nos envolva. Nesse momento, queremos pedir à espiritualidade amiga e benfeitora, a Jesus, que nos ampare durante toda essa noite. Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a Natasha, mais uma vez na nossa casa. Seja bem-vinda.
pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou a Natasha Pimenta, faço parte do CEC, é o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. É um centro que fica lá no Jardim Patrícia. Já vim aqui na casa algumas vezes, mas eu tenho vindo mais na segunda-feira. E aí eu tenho dado uma subidinha na quarta e é muito bom estar aqui com vocês dessa vez para conversar com os jovens, né? Que bom ver carinhas jovens aqui. Geralmente os jovens não estão aqui quando eu venho. Que bom que vocês vieram. Obrigada pela presença de vocês, tá? E eu vou contar com a participação de vocês ao longo do nosso diálogo aqui, viu? Vou fazer perguntas, espero que vocês participem, tá? Sintam-se à vontade para vocês comentarem algo que vocês desejarem, comentar alguma história de vocês, tá? Não enxerguem esse momento como uma palestra, enxerguem esse momento como um bate-papo mesmo. Contem a experiência de vocês, tá? Agreguem para esse momento. A gente vai falar sobre o papel do jovem no voluntariado hoje. Eu trouxe esse tema porque eu gosto muito do voluntariado, gosto muito do jovem. Acho que casar os dois é muito bom, muito importante, né? Acho que vocês são pessoas que têm muita energia, né? Têm muita disposição. E isso, no voluntariado, traz luz, né? Geralmente. Aqui na casa, vocês praticam algum tipo de voluntariado? Vocês estão tímidos? Não precisa ficar, não. Pratica. O plano é praticar cada vez mais, né, gente? É isso aí, tá certo, né? Hoje a gente vive um tempo onde as pessoas enxergam o voluntariado mais como um trabalho que não é remunerado, né? Enxergam mais dessa forma como um voluntariado. Só que, na verdade, o voluntariado é muito mais do que isso, né? O voluntariado é um mecanismo de evolução, de amor, de caridade, de doação de tempo, né? Então, envolve muita coisa, né? Caridade é amor, né? Então, é uma capacidade de amar, de servir, né? Então, é muito mais do que um trabalho não remunerado, né? Mas na sociedade a gente enxerga dessa forma, né? Então, quando alguém fala, mas você pratica um trabalho não remunerado, corrijam, não falam dessa forma. Corrijam e falam, não, eu pratico amor, eu pratico caridade, eu pratico evolução, né? Falem dessa forma, fica muito mais bonito e é a realidade, né? Meu computador está uma belezura. O valor espiritual na juventude. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a infância e a juventude. Os Espíritos explicam que esse período favorece a educação do espírito e o desenvolvimento de novas disposições morais. Então, o jovem traz o quê? Entusiasmo, criatividade, coragem para iniciar novos projetos. É uma fase de muita coragem mesmo, né? Facilidade de comunicação, principalmente comunicação entre eles, né? Porque eles se entendem muito bem, né? Quando nós, que somos mais velhos, estamos nos comunicando com eles, é uma realidade diferente, né? Como se a gente estivesse falando em uma outra linguagem, às vezes, né? Então, eles com eles se entendem muito melhor, né? Abertura para o novo, né? Característica que, quando direcionada para o bem, torna-se instrumento valioso de providência divina. Então, aproveitem essas características que vocês têm, tá? Vocês enxergam que vocês têm isso? Que bom, uma bênção, né? Ó, o voluntariado da visão espírita, tá? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lemos: fora da caridade não há salvação. Caridade não é somente dar dinheiro. É um dos maiores recursos, é o tempo oferecido com amor. Quando a gente pensa no tempo oferecido, a gente pensa também nas outras coisas que a gente faz ao longo do nosso dia, né? A gente tem muitas atividades, geralmente, e os jovens não é diferente, principalmente atualmente, que a gente vê, os meninos, eles estão envolvidos com muitas questões, às vezes, principalmente os meninos que estão aí no ensino médio, às vezes envolvido com pré-vestibular, com vestibular, tem que pensar na faculdade, o que quer da vida, né? É uma fase de muita pressão. Os meninos estão até fazendo assim, ó, concordando comigo, né? Porque é uma fase muito complicada mesmo, né? Eu acho até injusto, eu lembro dessa fase minha, que eu ficava pensando assim, gente, por que uma pessoa com 17, 18 anos tem que decidir o que quer da vida? Por isso que muitos entram em um curso, entram em outro, e assim vai, né?
quer uma coisa, quando começa não se identifica, começa outro curso e está tudo bem. Cada um no seu tempo tem que fazer uma coisa que se identifica mesmo. Se fez um curso que não gostou, faça outro, tá certinho, é isso aí. Porque você trabalhar com algo que você não se identifica, não se sente feliz, não se sente realizado, não faz o menor sentido, né? Então os meninos eles estão envolvidos com várias atividades, né? Mas aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa também em quanto tempo que a gente perde. Será quanto tempo que a gente fica envolvido com o Instagram? É muito tempo. Nosso celular monitora quanto tempo que a gente fica aí com o celular na mão, né? É muito tempo. Quanto tempo será que a gente fica jogando no celular? Né? Joguinho online? Quanto tempo? Às vezes é muito tempo. Quanto tempo a gente gasta vendo futebol? Quanto tempo a gente gasta vendo série? Né? Então, assim, o tempo que a gente está gastando à toa, a gente poderia estar produzindo algo que vai, de fato, nos trazer coisas positivas, né? E talvez até com o próprio celular. Vocês que são jovens, que geralmente gostam muito de ficar muito conectado, poderia estar criando um vídeo com um conteúdo edificante, né? Compartilhando um conteúdo edificante, né? Geralmente vocês têm muitas habilidades com essas coisas da tecnologia, né? E isso pode até auxiliar o centro, né? Para vocês criarem esses conteúdos edificantes para o próprio centro, né? Engajar a página, estudar sobre marketing digital para engajar a página, né? Tudo isso é um mecanismo de ajudar a casa, né? E também trabalhar com o celular, que é uma coisa que geralmente os jovens gostam bastante, né? Vocês todos estão numa faixa etária próxima aqui? Não, você parece que é mais jovem, né? Você também, né? Ela também parece que é mais jovem, o restante parece que está mais ou menos, né? Eles têm de 12 a 16. 12 a 16? Tem alguns já na fase do ensino médio mesmo, né? Enfim, né? Às vezes a gente gasta muito do nosso tempo, né, com as bobagens, né? E o voluntariado, ele nos ensina que o nosso tempo pode ser gasto de uma forma mais bonita, né? Gastar o nosso tempo com o amor, né? O amor nos transforma, né? E quando você começa, não precisa começar grande, pode começar pequeno, meia horinha, né? Um dia que você faz um limpa no guarda-roupa, a gente acha que é tão pouca coisa, um dia que você faz um limpa no guarda-roupa, você tirou que seja 3 peças, isso já é muito, né? Então, mesmo que seja começando de pouco, isso vai aumentando ao longo do tempo. A gente não precisa começar grande, né? A juventude e o protagonismo no bem. Os jovens, eles podem, coordenar campanhas solidárias, organizar bibliotecas comunitárias, que é o caso aqui, que tem uma biblioteca, né? Promover arrecadações, visitar instituições, desenvolver projetos ambientais, atuar na comunicação da casa espírita, né? Principalmente a comunicação de vocês, entre vocês mesmos, né? Utilizar arte, música, teatro, tecnologia para divulgar valores do Evangelho. Essa parte de desenvolver projetos ambientais me lembrou até um projeto que eu faço parte de forma indireta, que é uma pessoa que ela faz café da tarde, da manhã, para os moradores de rua, e aí ela leva o que ela tiver, vai depender muito do dia, às vezes é bolo, às vezes é bolachinha, né? Leite, suco, água gelada, o que tiver. E aí ela precisa de garrafinhas descartáveis, aí ela faz a higienização, tira aquele plástico, né, da propaganda, tira aquilo, faz a higienização de forma adequada, né? E coloca lá dentro o que ela tiver, vai ser leite, café, água, suco, né? O que tiver naquele dia, porque ela vive também para fazer o projeto de doações, nem sempre ela tem tudo, né? Às vezes vai o café e uma água gelada, às vezes vai só uma coisa, às vezes vai 2, 3, né? Às vezes o café está mais rico e vai mais coisas, né? Mas assim, até isso eu junto as garrafinhas para esse projeto dessa mulher. Então olha aqui forma de reutilizar as garrafinhas que essa mulher encontrou, dessa forma. E aí depois, quando ela
ela distribui, ela avisa eles, olha, depois vocês descartam no lixo, tudo certinho. Aí depois ela dá uma passada nos locais para ver se está no chão. Se tiver alguma coisa no chão, depois ela chama a atenção dos moradores de rua, sabe? E agora, as regiões que ela passa são sempre as mesmas, o pessoal já está educado a jogar no lixo, assim, sabe? Então, às vezes, são coisas pequenas que a gente faz que faz uma diferença. E às vezes ela me liga e fala assim, Natasha, você não tem nenhuma garrafinha porque eu não tenho nada aqui, hoje é o dia do café. E aí, às vezes, eu não tenho, assim, pouca coisa, mas aí eu já levo para ela poder fazer o café. Às vezes nem é suficiente para a quantidade de morador que ela atende. Mas é o que tem naquele dia, né? E aí, às vezes, é de 500 ml para baixo. Às vezes só tem de 500 ml, às vezes só tem pitulinha. E assim vai, do jeito que der. Então, gente, às vezes o feito é melhor do que o perfeito. E a gente, às vezes, demora para aprender isso. Mas quando a gente aprende, faz muita diferença. Eu tinha muito isso do perfeccionismo, sabe? Muito. Então, se fosse antes, eu ia achar um absurdo ela reaproveitar as garrafinhas. Hoje, não. Hoje eu não acho um absurdo, eu acho ótimo, porque além dela ajudar o meio ambiente, né, reutilizando as garrafas, ela faz o bem para os moradores de rua. Então, eles já veem ela, assim, o olho deles brilham, assim, eu já fui levar com ela uma vez, eu não participo muito desses trabalhos porque eu fico muito chorosa, eu não dou conta, eu fico muito triste mesmo, sabe? Eu não tenho coração duro e enrijecido para dar conta disso, eu fico querendo chorar na frente da pessoa, então eu não consigo ajudar, né? Então, fica pior, melhor eu fazer a minha parte fora, né, nos bastidores, né? Então, cada um faz o que dá conta, né? Então, assim, eu fui só uma vez, só para ver mesmo, e ainda sabia que isso ia acontecer, e mesmo assim, de teimosia eu fui, né? Porque eu sou teimosa também, tenho que admitir isso, que eu sou teimosa. E fui. E, então, assim, gente, a gente precisa colocar na nossa cabeça que o feito é melhor que o perfeito, né? E é incrível esse projeto dela, né, das garrafinhas, e que fique a ideia aí, ó, para vocês, ou algum de vocês que tiver algum projeto parecido com esse, aproveitar as garrafinhas, né? Enfim, me veio essa lembrança aí ela chama Fátima, porque a gente falou de desenvolver projetos ambientais, né? Mas pode ser, por exemplo, plantar árvores pela cidade, né? Mas vai ser, com certeza vocês vão criar muitas coisas aí, eu acredito no potencial dos jovens. Eu acho que vocês podem ser protagonistas, né? Vocês podem sair desses papéis de ajudantes, né? De auxiliares e serem protagonistas de fato, né? Acho que os jovens, assim, como têm muita energia, são muito criativos, né? Isso auxilia muito nas casas. E eu tenho certeza que a casa vai dar muita liberdade para vocês, para criar, dar ideias, né? Isso vai ser muito importante, tá? Benefícios para o jovem do voluntariado. Às vezes pensamos apenas no benefício de quem recebe a ajuda, mas quem serve também é profundamente beneficiado. Primeiro, desenvolve a empatia. Realmente, a gente desenvolve empatia mesmo. Principalmente quando você consegue lidar diretamente com esses casos, né? Fazer as visitas. Aí que você consegue desenvolver mesmo a empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Conhecer a dor do outro. O jovem, assim, ele consegue ampliar a visão de vida, né? Até amadurece mais cedo em alguns aspectos quando consegue participar de algum tipo de voluntariado, né? Aprende o que é responsabilidade, né? Porque tem que chegar no horário, tem comprometimento com aquele tipo de trabalho, né? Trabalho em equipe, né? Aprende valores, né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu fazia parte da campanha do Quilo, no centro espírita que eu faço parte. O centro é muito antigo já, e aí nessa época já existia o centro, né? E aí a gente saía nos bairros pedindo alimento nas casas, né? E aí cada um ia para uma rua diferente para a gente conseguir uma região maior, né? E aí eu passava nas casas pedindo, e talvez porque eu era jovem, né? As pessoas achavam engraçado,
criativo, né? Bonitinho, não sei. O pessoal oferecia café, oferecia pão de queijo, doce de leite, eu aceitava tudo. Aceitava tudo, não estava nem aí. Aí eu lembro que o pessoal do centro, até minha mãe fazia parte do centro também na época. Como você aceita? Você entra na casa do povo e toma café e come pão de queijo. Ixi, aceito tudo que eles me oferecem, eu como tudo, Deus protege, eu falava desse jeito. E eu aceitava mesmo, e realmente nunca passei mal, nunca aconteceu nada. Aí você quer levar doce? Quero. Você quer levar pão de queijo? Quero. Aí eu voltava pro centro com tanta sacolinha na mão de coisa que o pessoal me dava e ganhava muita coisa mesmo, sabe, para a campanha do quilo. E eu adorava fazer a campanha do quilo. Eu não sei como que eu aguentava o sol. Porque hoje eu pego 5 minutos de sol, eu já estou morrendo, gente. Hoje eu fico pensando como que eu aguentava o sol. Aí eu falo, é Deus que ajudava também, né? Porque, sinceramente, hoje eu não dou conta de suportar sol de jeito nenhum. E a gente ia, era assim, 1, 2 horas da tarde, no sábado, era sempre no sábado a campanha do quilo. E eu sempre ia, todo sábado que dava para eu ia. Só não ia o dia que tinha alguma coisa da escola, algum trabalho de grupo que tinha que fazer, que era sempre sábado, não tinha outro dia para fazer, né? Mas eu sei que eu adorava a campanha do quilo. E aí minha mãe ficava assim, você é muito cara de pau, você não tem vergonha de pedir, por isso que você ganha muita coisa, né? Você chega, você bate na casa de todo mundo e pede, explica o que é, aí você dá os panfletinhos do centro e tal. Não, mas olha, pra gente, porque eu ganho do quilo, a gente não pode ter vergonha de pedir, né? Porque o intuito é pedir alimento pro centro, né? Então realmente não tem jeito, né? Mas eu sei que eu adorava essa fase aí, eu participava de tudo que tinha no centro, mas o que eu mais gostava era a campanha do quilo. Aí eu tinha responsabilidade, chegava certinho no horário, ia embora no horário, mas eu comia os pão de queijo, os doces de leite, tudo que eu tinha oportunidade. Fortalece a autoestima, né, gente? Porque a gente se sente útil. Agora eu me sentia muito útil na campanha do quilo, muito útil mesmo. Capaz de contribuir, né, com o projeto. Encontra sentido de vida. Espero que não seja o caso de vocês, mas muitos jovens se sentem muito solitários, né? Porque às vezes não tem irmão, não tem muitos amigos. Hoje as pessoas ficam muito presas em casa, principalmente pós-pandemia. Acho que virou um hábito, né? Das pessoas ficarem muito presas dentro de casa, tudo é muito online, tudo é o WhatsApp, as pessoas não se encontram mais. Às vezes os encontros é porque precisa, né? Você encontra as pessoas porque você vai lá no trabalho, você trabalha todo dia, você só vê o pessoal que trabalha, só vê o pessoal da escola, do cursinho, né? Não tem mais aquela assim, vamos encontrar final de semana. Parece que cada vez vem reduzindo mais e mais isso, né? Então o voluntariado, ele une as pessoas também, porque você acaba encontrando as pessoas para fazer, né, as ações, né? Então, acaba que isso dá sentido na vida da gente, né? Traz companhia para a gente, une as pessoas, né? Faz a gente criar laços mais profundos, né? Oferece propósito nas relações, propósito na vida da gente, né? Protege a gente emocionalmente, né? Porque a gente tem essa questão do contato, né? Deixa o isolamento de lado um pouco, né? Vocês jovens, eu percebo que cada vez mais vão ficando mais isolados, vocês estão numa geração pior do que a nossa, mais isolados ainda, pior nesse sentido do isolamento, vocês ficam mais isolados do que a gente, né? Talvez seja devido a mais celular, mais computador, né? Fica jogando e tal, né? Então acho que vocês ficam mais isolados do que a nossa geração, né? Então assim, acho que o voluntariado favorece muito essa questão dos vínculos, né? Isso é muito bom. E aí, assim, muitos casos, a gente até consegue criar laços de amizade verdadeira mesmo, né? Eu tenho uma amiga que ela é bem mais velha que eu, que ela se tornou minha amiga mesmo e ela veio do voluntariado, sabe? Eu frequento a casa dela, eu frequento a minha casa e assim, ela se tornou uma pessoa muito especial para mim, é da minha vida, sabe? Então assim, fez muita diferença na minha vida e foi o voluntariado que trouxe. Então eu falo que é do voluntariado para a vida, né? Então, assim, o voluntariado fez muita diferença na minha vida e não só nisso. Eu venho de um quadro depressivo muito severo. Eu perdi os meus pais
E foram desencarnes assim, muito próximos um do outro. Foi cada um em um ano diferente. E foi muito difícil, foi muito sofrido, né? Eles desencarnaram assim, jovens ainda. E eu acho que eu não me sentia preparada. Quem se sente preparado também, na verdade? A gente nunca está preparado para a morte, né, gente? E isso mexeu muito comigo. Aí eu desenvolvi um quadro depressivo muito severo. O fundo do poço era alto, para onde eu fui parar. E aí eu comecei, eu já praticava o voluntariado, já desde novinha, né, como eu contei para vocês. Mas aí eu intensifiquei, porque eu precisava de ter um propósito maior na minha vida. Porque eu não estava vivendo mais. A depressão me consumia, eu estava péssima mesmo, assim. Nem pentear o cabelo, e eu tinha um cabelo desse tamanho aqui. Então vocês imaginam a situação. Eu nem me sinto constrangida de contar isso em público, não. Então, assim, eu precisava de um propósito maior para me conseguir sair daquele buraco que eu estava, né? Então, eu comecei a praticar o voluntariado todos os dias. Todos os dias, sábado, domingo e feriado. E aí, até hoje, eu pratico todos os dias, sábado, domingo e feriado. Alguma coisa eu tenho que fazer todos os dias. Que seja só criar uma arte. Porque eu eu administro algumas páginas de forma gratuita, crio arte, vídeo, postagem, né? Que seja só criar uma arte. Talvez no dia eu vou fazer só isso, criar uma arte, fazer a postagem e rodar no Instagram. Talvez eu vou fazer só isso. Mas é uma forma de caridade que eu vou fazer naquele dia. Talvez vai ser só isso, mas eu vou fazer. Então, todos os dias, sem exceção, eu tenho que praticar alguma coisa para poder conseguir me manter de pé. Foi isso que me tirou do buraco e é isso que me mantém até hoje. Porque depressão é uma doença incurável, né? Ela não tem... você cuida para você se manter, né? Apesar que nada é impossível para Deus, né, gente? Então, eu sigo aqui cuidando do voluntariado, que é o que me tirou do buraco. Então, por isso que eu falo que eu gosto muito do voluntariado. Falo sempre sobre voluntariado, sobre saúde mental, porque para mim são temas muito importantes. Acho que eu até já vim aqui falar sobre saúde mental também, porque eu acho importantíssimo falar sobre isso, né? Então, assim, eu tive que fazer isso para conseguir sair do buraco, porque eu não estava no fundo do poço, eu estava no subsolo. Era mais fundo do que o fundo do poço, entendeu? O fundo do poço estava altíssimo. E eu estou falando brincando, com um tom de brincadeira e sorrindo para vocês, porque agora passou e agora eu estou bem, eu estou estável. Mas assim, realmente foi muito difícil mesmo. E assim, é só quem passa que consegue entender, né? É uma complexidade muito profunda. Depressão é muito difícil, né? E quem passa entende. Quem não passa só pode imaginar, né? Só pode imaginar. E a gente sofre muito julgamento também, porque as pessoas que não entendem só julgam geralmente, né? Até que é frescura, inclusive, a gente escuta, né? E a gente não está aqui para julgar ninguém. Então, quando a gente vê pessoas em situações como eu vivi, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para acolher, né? E a gente precisa fazer o quê? Acolher, não julgar, né? Então, a gente precisa acolher mais e julgar menos, né? As pessoas. Quando a gente acolhe, é um ato de caridade também, né? A caridade nem sempre envolve dinheiro, né? Envolve muito mais o tempo e a boa vontade da gente, o coração estar generoso e com vontade de fato, do que o dinheiro, né? Às vezes vale muito mais você dar um ombro amigo para uma pessoa que está mal, fazer uma visita no hospital para alguém que está internado, do que doar uma cesta básica para uma família que está carente, né? Então vai muito da situação, do que você deseja, se você está fazendo com boa vontade, né? Vai muito mais das intenções do nosso coração, né? O que os jovens enfrentam de desafios para o voluntariado, né? A gente não pode romantizar. Infelizmente não é porque é jovem que não tem desafio sim, né? Primeiro, a falta de tempo. Às vezes é porque é jovem, está sobrando tempo. Não é assim. Às vezes tem a escola,
que são 6 horários às vezes tem aula à tarde, aí tem cursinho pré-vestibular, aí tem futebol, tem karatê, né? Tem aluno que é assim, tem um monte de atividades, aí faz capoeira, faz natação, acabou o dia, pronto. Olha lá, ela até olhou para uma ali, deve ter uma rotina mais ou menos assim, ó. Na U tem. É, tá vendo? São muitos compromissos, né? Às vezes alguns já até trabalham, né? Tem aquela questão do jovem aprendiz. Algum de vocês faz parte do jovem aprendiz? Pode. É, aí, tá vendo? Ela já trabalha, né? Então. Hã? Você também? Tá quase, né? Como? Quase. Tá quase entrando? Aí. Então, assim, já fica um pouco mais apertado, né? As coisas, porque trabalhar e estudar não é fácil, mesmo que seja uma rotina de trabalho menor, né? Já fica um pouco apertado mesmo, né? Porque aí o tempo que sobra tem que estudar, fazer os trabalhos, né? Tem prova, tem não sei o quê, né? É assim mesmo, né? Excesso de estímulos, né? Atenção fragmentada, porque a gente tem muitos estímulos hoje, e isso não são só os jovens, todos nós. Nossa atenção é fragmentada o tempo inteiro, a gente não consegue focar em alguma coisa. Você começa a ler um livro, o seu celular apita, você quer olhar, aí passa um ônibus é mais interessante do que a leitura. O tempo inteiro a gente é interrompido, né? Você não consegue começar um pensamento, finalizar aquele pensamento, o tempo inteiro você está sendo interrompido. Então são muitos estímulos, e isso breca a gente o tempo inteiro, né? Insegurança é um dos motivos, né? Infelizmente os jovens podem se sentir inseguros. Espero que vocês não se sintam, tá? Porque não tem motivo, tá? Medo de errar, de fazer alguma coisa errada, isso não tem problema, porque errar é humano, todos nós podemos errar. Então não se sintam dessa forma, não se sintam com medo de não serem aceitos também, tá? Falta de acolhimento, tá? Vocês podem se sentir que não estão sendo acolhidos. Se vocês se sentirem assim, vocês precisam conversar, colocar para fora, conversem com algum colega, conversem com a Natália, né? Coloca para fora que vocês estão se sentindo dessa forma. Tudo é diálogo. O diálogo leva a gente para frente, né? Se a gente fala, a gente pode resolver tudo. Nada fica sem ser resolvido se você não conversar. Tudo pode ser resolvido conversando, né? Então, a conversa, o diálogo, ele gera confiança, né? Gera escuta, participação, tudo isso. Então, tenham diálogos, falem, não interessa o que seja, conversem, tá? O jovem cresce quando recebe orientação sem ser desvalorizado, por isso o diálogo é importante, tá? Como despertar o jovem? Dar exemplo. O que vocês acham? O exemplo é melhor que a fala, não é? Com certeza, né? Vocês observam muito. Vocês observam mais do que vocês escutam, não é? Convidar pessoalmente. Vocês acham que convidar pessoalmente é muito mais legal do que ficar mandando um WhatsApp, por exemplo? O convite, né? O convite é importante. Vocês se sentem inseridos, né? Incluídos de alguma forma, né? A Natália está só de olho em vocês, observando o que vocês estão respondendo, hein? Oferecer tarefas que são significativas. Vocês gostam quando são oferecidas tarefas significativas para vocês? Ou vocês se sentem inseguros, com medo? Gostam? Ó, ela gosta mais ou menos. Depende do que é. Depende. Então você está certo de responder isso. E quando te for oferecido algo, você falar que, ó, essa eu não me sinto bem de fazer, né? Falar a verdade, conversar. Valorizar ideias novas, unir estudo e ação, porque
só estudar, fica o quê? Chato, isso mesmo. Celebrar resultados sem vaidade. Sem vaidade. Sem vaidade. O convite ao serviço deve ser fraterno e não impositivo. Fraterno. Com carinho. Né? Nada de obrigando vocês. É assim, né? Com carinho, com cuidado, né? Tudo que é obrigação se torna chato. É isso mesmo. Principalmente nessa fase de vocês. Não pode obrigar, né? Agora, situações que são simples, mas que são inspiradoras. Um jovem que lê histórias para crianças, outro que organiza livros para empréstimo, um adolescente que visita idosos, um grupo que arrecada ração, jovens que produzem conteúdos edificantes para as redes sociais. Nenhuma dessas ações parece grandiosa isoladamente, mas todas representam o Evangelho em movimento. Jesus multiplicou pães a partir de poucos recursos. O bem também se multiplica quando oferecemos o pouco que temos. Então foi o que nós conversamos aqui no começo. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é muito pouco, né? Mas o nosso pouco é muito, porque é o que a gente consegue fazer. Então, às vezes, a gente não tem que deixar de fazer porque a gente acha que é pouco. Ah, mas eu posso fazer só isso, eu posso doar só isso. Esses dias, eu peguei uma família que está passando por uma situação financeira muito complicada de faltar alimentos mesmo, né? E aí eu comecei a fazer uma vaquinha para comprar as coisas. E aí, recebi dinheiro e recebi alimentos, né? E aí tem uma pessoa que falou para mim assim: nossa, eu queria ajudar, mas eu vou te falar, eu só tenho R$28, serve? A pessoa falou exatamente assim: R$28, serve? Só tenho isso. Eu falei: que isso? É muito. É o que você tem. Você está doando tudo que você tem para ajudar essa família. Olha que gesto lindo. Era o resto do dinheiro que a pessoa tinha. E ela estava doando para outra pessoa. R$28. Era muito. Era muito. Eu aceitei. E no fundo, eu fiquei com dó. E eu sei que o sentimento está errado. Eu estou errado de sentir esse sentimento. Porque, na verdade, ele deu de bom coração, né? Era o que tinha, mas o meu sentimento de dó era justamente porque aí ele ia ficar sem nada, ele não ia nem ter dinheiro mais. Ele ia ficar zerado o resto do mês. E era o que? Dia 24, por aí, 25. Aí a gente nunca sabe a necessidade que vai aparecer. E ele ia ficar sem nem R$1 no bolso. Nada, zerado. Mas eu aceitei. Porque a pessoa está fazendo de tão boa vontade, querendo ajudar, e se eu recusasse ficar pior? Né? Aceitei. Aceitei, os meus R$28 foi muito bem gasto. E eu vou falar um negócio para vocês, rendeu esse dinheiro, viu? Porque quando a gente faz de bom coração, parece que as coisas se multiplicam, né? Se multiplicam. Foi R$28 que rendeu. Então, por isso que a gente não pode pensar que quando a gente é tão pouco que a gente pode fazer e a gente não vai fazer porque é pouco, né? A gente tem que fazer sim. A gente tem que fazer. Né? Se torna muito o nosso pouco. Mesmo que seja coisa simples. E a gente pode fazer tantas coisas. Um lixo que a gente vê jogado no chão, alguém que jogou um lixo e o lixo está aqui, a lixeira está aqui. Né? Coisas tão pequenas que a gente pode fazer para melhorar o mundo e a gente não faz. Não faz. A gente não tem tempo para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, a gente não quer escutar ninguém. Alguém vem desabafar, a gente fala o quê? Nossa, que saco. É assim que a gente pensa. Quando a gente não fala, né? Porque a gente anda tão mal educado que a gente às vezes até fala: nossa, que saco. Já tem meus problemas que tem que ouvir o fulano. A gente não tem tempo nem para dar um ombro amigo para as pessoas.
Imagina para fazer outras coisas. Vamos refletir, né? Recordemos a parábola dos talentos. O servo elogiado não foi o que possuía mais talentos, mas o que utilizou o que recebeu. A juventude é um talento divino. Energia, inteligência, criatividade e sensibilidade foram confiados aos jovens para que produzam frutos de amor. Então, reflitam, qual talento Deus colocou em minhas mãos e que ainda não estou usando em favor do próximo? Alguém quer comentar? O talento que acha que não está sendo utilizado? Quer responder? Não? Ninguém quer responder? Compartilha com a gente. Vocês acham que não está sendo utilizado? O que é? Pode falar. Pode falar. É porque eu tenho mediunidade, só que eu ainda não estudei o suficiente para conseguir ajudar o próximo. Mas um dia eu vou conseguir. Mas você está estudando. Tô. Que bom, significa que você já está no caminho, né? Já está fazendo a sua parte. Você só ainda não está preparada, né? Mas que bom, você já está fazendo a sua parte. A gente já está usando o dom, né? Está preparando para usar. De algo que ela verdade. pode fazer no momento. É. Mais alguém quer comentar? Não? Não? Vocês estão muito tímidos. Enfim, né? Um jovem se transforma quando percebe que sua vida pode aliviar a dor de alguém. Voluntariado não é perda de tempo, é investimento na alma. Comece pequeno. O que posso fazer? 1 hora por semana, uma visita, um livro doado, uma escuta sincera, uma tarefa bem simples. O bem raramente começa grandioso, começa disponível. Eu vou encerrar com uma frase para a gente guardar ela no nosso coração e refletir ao longo da semana aí. Senhor, ensina-nos a transformar nossa juventude em instrumento de paz, nossas mãos em mãos que ajudam, nossa voz em voz que consola, e nosso coração em fonte de amor, para que, servindo ao próximo, aprendamos a servir-te. Alguém quer comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Então eu agradeço a atenção de todos, tá? Gratidão por estar aqui mais uma vez, por vocês poderem me ouvir. Espero que em breve a gente se encontre novamente. Gratidão pelos jovens que estão aqui hoje. Obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigado. É muito importante, né? É muito importante para a nossa casa. Obrigada. Os nossos jovens têm um recadinho aqui para vocês, tá? Eu vou passar aqui para eles. Já chamou, né? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, junto com a Natália, sou também coordenador da mocidade aqui na casa, e com os outros da segunda, Rogério, Lucas e Amário. Mas hoje eu estou aqui como coordenador da AME Jovem, para fazer um convite para vocês. Agora, nos dias 19 e 20 de setembro, daqui um pouco mais de um mês, a gente vai ter novamente o EGEU, que é o Encontro dos Jovens Espíritas de Berlândia. A gente teve a primeira edição no ano passado, não sei se chegou ao conhecimento de vocês. Foi muito bom, muito produtivo. Salvo engano, participaram em torno de 250 jovens. E esse ano a gente pretende manter tudo que foi de bom no formato e ainda trazer algumas novidades, como por exemplo, nesse ano vai ter uma sala específica para pais,
como ano passado alguns pais quiseram ficar lá com os filhos, não tinha um espaço apropriado. Esse ano a gente vai disponibilizar. Nessa sala terá, entre outras oficinas, aulas de comunicação com o jovem, com o adolescente, enfim, entre outras atividades. No dia 19 vai ser apenas na parte da noite, final da tarde, início da noite, das 5 às 20. Tá tudo especificado no QR Code aqui, também na nossa página no Instagram. Qualquer coisa pode me perguntar também, que eu confiro aqui. Agora eu não estou lembrando todas as informações de cabeça, mas basicamente no sábado vai ter uma noite artística, quase certeza que é isso, de 5h30 às 20. E para essa noite não precisa fazer inscrição prévia. Agora já para o domingo a gente precisa da inscrição para ter controle de quantidade de lanche. É importante salientar que o evento é gratuito. E são aulas, são oficinas, são momentos de descontrações. E a gente queria estender esse convite a vocês, a quem mais vocês pensarem que possa ter interesse. Fica aí o nosso convite. Muito obrigado. Mostra o convite. Vou colar o cartaz aqui. Acho que vai O tema desse ano, né? O tema das ilusões ao Cristo Consolador. Saúde mental, juventude e espiritismo. Ela desceu lá na 1. Vai ser aqui no bloco 8C. Para quem conhece, aqui no Moarama mesmo. É a partir de qual, né? 14 anos. É isso. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você. Agradecendo pela noite de hoje, agradecendo pelo aprendizado, pedindo a Jesus que continue conosco e essas boas vibrações que estamos sentindo aqui, nesse momento, possam ser estendidas até os nossos lares, até os nossos familiares, a todas as pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos. Agradecidos estamos, Senhor, por tantas oportunidades que o Senhor nos concede a cada dia e pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas temos a certeza que com o Senhor, Mestre Jesus, tudo fica mais fácil. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja.